A gente começa o Mercado e Companhia de hoje falando de super quarta, né? Ontem, o Banco Central do Brasil e o Federal Reserve, entidade monetária dos Estados Unidos, decidiram os rumos das taxas de juros. Vamos acompanhar comigo aqui no telão, né? Como já era esperado, né, pelo mercado, houve aumento dos juros no Brasil e manutenção nos Estados Unidos. Por aqui, a Selic subiu 1 ponto percentual, passando de 13,25% ao ano para 14,25%. É a maior taxa desde 2016. Nos Estados Unidos, o Fed decidiu manter os juros básicos do país em uma faixa de intervalo entre 4,25% e 4,50%. A taxa básica de juros do Brasil teve a 5ª alta consecutiva. A gente, inclusive, preparou um gráfico, né, para entender essa taxa na linha do tempo, de acordo com o contexto da economia brasileira e mundial. Repare que essa taxa de 14,25 não era vista desde agosto de 2016, portanto, 9 anos atrás, na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. De lá para cá, né, depois que assumiu o Temer, essa taxa foi diminuindo e quando entrou a pandemia, né, houve uma redução para a menor taxa de toda a história, 2% ao ano, porque toda a economia travou. A partir de setembro de 2020, a economia foi se recuperando e a taxa de juros foi subindo, né, chegou ao maior patamar na época de dezembro de 21 a agosto de 22, 13,75%, depois caiu para 10,50% em maio de 24 e a partir daí são 6 altas consecutivas, né, de maio de 24 a março de 25, chegando, portanto, a 14,25% ao ano. E hoje pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a decisão do Banco Central de aumentar em mais 1 ponto percentual a Selic. Haddad criticou o antigo presidente do BC, Roberto Campos Neto, elogiou a atual diretoria indicada pelo presidente Lula, aliás, o presidente, né, indicado pelo presidente Lula, e afirmou que é possível controlar a inflação e, ao mesmo tempo, incentivar a economia. A entrevista foi no programa Bom Dia Ministro, do canal Gov. O antigo presidente do Banco Central foi nomeado pelo Bolsonaro e ficou 2 anos além do mandato do Bolsonaro, né, na presidência do Banco Central. Você contratou, como dizem, 3 aumentos bastante pesados na Selic, na última reunião do ano passado. Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que você assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Agora, eu acredito o seguinte, com tudo isso, né, eu penso que a diretoria do Banco Central, né, os técnicos do Banco Central são pessoas muito respeitáveis. São pessoas que estão ali, é uma categoria muito qualificada, né? Então, vão fazer o melhor pelo país. Nós aprovamos no final do ano passado um ajuste fiscal importante. Nós temos um marco fiscal que está sendo cumprido contra as projeções feitas por vários analistas. Nós vamos, esse ano, cumprir os nossos compromissos de meta e o Banco Central tem a meta de inflação para cumprir também. Tudo que a gente quer é crescer com sustentabilidade. O Brasil não cresceu durante muitos e muitos anos. Eu não acredito que você precisa de uma recessão para abaixar a inflação no Brasil. Não acredito nisso. Eu acho que você consegue administrar a economia de maneira a crescer de forma sustentável sem que a inflação saia do controle.